Boa noite, telespectadores do nosso programa Realidade. E começamos o ano de 2020 e primeiramente quero dizer a vocês telespectadores nossos aí, na nossa audiência, que tenham um ótimo ano, um ano cheio de saúde e realizações, e que a gente tenha um ano aí com muita paz, com muita tranquilidade, e um ano que a gente pense positivo e que as coisas irão acontecer pelo melhor. Hoje no nosso programa estaremos recebendo aqui membros do CONDIC e da Comissão Eleitoral que fez o processo eleitoral do Conselho Tutelar em 2019 e que agora hoje está terminou agora com a nomeação pela parte da manhã no gabinete do senhor prefeito municipal. Contamos hoje aqui com a presença do Ivo Matuella, vice-presidente do CONDIC e da Comissão Eleitoral, né, Ivo? Boa noite, Ivo. Boa noite, Beto, Vanessa, fazem parte desse programa, Realidade. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV. É com prazer, uma alegria. Antes, quero desejar um 2020 a toda a população da Lagoa Vermelha, aos ouvintes, aos telespectadores e ao povo em geral, que tenhamos um ano espetacular de desenvolvimento, de compreensão, de alegria de viver, que é o que importa. É a gente saber levar o dia a dia de acordo com a vida de cada um e levá-la com alegria e sabedoria. Ser menos crítico e ser mais trabalhador em prol da sociedade. É uma satisfação estar aqui para falar do CONDIC, da comissão e da realização desta eleição dos conselheiros tutelares. Nós que agradecemos, Ivo. A Vanessa Brambati, que também faz parte do CONDIC e da Comissão Eleitoral. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Beto. Boa noite, Ivo. Boa noite também a todos os telespectadores. De minha parte também, os votos de um feliz 2020. Que o ano será bom se a gente mudar as nossas atitudes. Então, que tenhamos novas atitudes para um ano novo melhor também. É uma grande satisfação retornarmos a esta TV para falar um pouco mais sobre o processo da eleição do Conselho Tutelar, que se encerrou hoje com a posse dos conselheiros, com a solenidade de posse e diplomação dos conselheiros eleitos. Então estamos aí para falar um pouquinho mais desse assunto. Ivo e Vanessa, assim, a gente está fazendo esse programa hoje com vocês para a gente fazer uma recapitulação do que foi o trabalho do CONDIC, principalmente da Comissão Eleitoral encarregada desse processo da formação do novo Conselho Tutelar para 2020 2024, né? E para nós, assim, relatarmos à comunidade como é que se desenvolveu esse trabalho desde lá do início. Eu gostaria que você desse uma explanada sobre mais ou menos o que aconteceu e o que você achou do processo. Vamos conversando e aí vamos batendo um papo. E vamos complementando as ideias. Eu acho que com certeza não vou poder relatar tudo, talvez 20%, 30%, e vamos complementando porque foi um processo até... Eu quero agradecer ao presidente Beto que confiou-me fazer, além de serviço do CONDIC, fazer parte dessa comissão de eleição dos conselheiros tutelares, que é um assunto de muita responsabilidade, é um cargo, os conselheiros, de uma responsabilidade enorme para a sociedade da Lagoa Vermelha. Então, para nós, também sobrecarregou e sentimos essa responsabilidade de podermos fazer este processo de eleição da melhor forma, transparente, dentro da normatização que nós temos disponível, parte legal de normas jurídicas, onde nós nos detivemos com a supervisão do promotor, o André, onde nós tínhamos qualquer dúvida, nós nos reportávamos a ele e vinha com esclarecimento, de formas que nós quisemos fazer com total transparência e o importante, com total imparcialidade. Com certeza, né? Nós fizemos dentro daquilo que precisava ser feito. Me corrige a Vanessa, que cansou o braço, foram 40 e poucas atas,
Isto só de reuniões oficiais, porque houveram outras tantas, talvez, que não foi feito ata, que eram pequenas reuniões só para discutir um assunto, ou dar início a um assunto, e depois a gente completava numa reunião oficial, onde era redigida a ata e especificado sobre esse assunto. Então, assim, com certeza nós tivemos mais que 60 reuniões. Vejam bem, a partir de fevereiro de 2019, e se encerrou hoje de manhã com a posse, com a nomeação dos 6 titulares e o termo de posse dos 5 titulares nomeados e 5 titulares com um termo de posse, e os 5 também suplentes com termo de posse, nomeação dos 5 titulares. Então, assim, foram praticamente um ano de trabalho, e é bom deixar bem claro que este trabalho voluntário, sem ter nenhum ganho, feito em horas, para quem é profissional que tem seu horário, carga de trabalho, feito em horários fora do trabalho comercial, onde não teve nenhum ônus pro Condica em termos de valor de pagamento, onde foi feito pensando exatamente em a gente poder contribuir para a sociedade de Lagoa Vermelha em escolher os 5 titulares e os suplentes, mas principalmente os 5 titulares que vão assumir o Conselho Tutelar, como eu volto a frisar, dentro desse trabalho de uma importância extrema para a sociedade, porque são os conselheiros tutelares que vão lá em loco ver os problemas das famílias, principalmente da criança e do adolescente. É a primeira pessoa a chegar, depois ela vai usar os caminhos e as partes legais para levar adiante o assunto. Então é uma responsabilidade, e a nossa era maior para podermos ser transparentes, imparciais e escolher essas pessoas que possam muito bem representar qualificadamente e com condições de tocar esse trabalho para frente. Com certeza, né? E falando do André Tarouco Pinto, que é o promotor público, eu fui convidado, infelizmente, por afazeres profissionais, não conseguimos se fazer presente hoje no nosso programa. E então a gente também agradece ao Ministério Público esse apoio e esse monitoramento de todo o processo, né, Ivo e Vanessa, que sim, acho que foi muito importante, porque com o monitoramento e o acompanhamento do Dr. André, nos deu uma tranquilidade de estar fazendo as coisas certas. Mas com certeza, e sempre nos orientando, nos dizendo o caminho melhor a seguir, e a gente se assessorando, e nós também como comissão eleitoral, a gente debatia e via sempre e estudava os melhores caminhos, tanto que começamos um processo com tranquilidade e terminamos eles com tranquilidade. Então, para mim, a eleição do Conselho Tutelar de 2019 foi um sucesso, sabe? Não porque foi nós que conduzimos o processo, mas graças a Deus nós começamos ele tranquilamente, começamos eles bem e terminamos bem. Me permite só uma colocação? Quando nós nos reunimos, a nossa preocupação era em divulgar, para que poderíamos ter um número maior de pessoas. Quanto mais pessoas, melhor eu entendo a qualificação, a seleção disso aí. E nós nos preocupávamos, porque na última vez parece que tinha 12, 13 candidatos. Então nós fomos para a rádio, divulgamos, queremos agradecer aqui em público agora a imprensa escrita e falada pelo apoio que nos deu, que foi importantíssimo. Várias vezes viemos na emissora escrita e falada para falar, incentivarmos que as pessoas aproveitassem a oportunidade, e tivemos a grata satisfação de termos um número além do que nós imaginávamos. E isso nos deu muito mais trabalho, principalmente no dia da eleição, da votação, aliás, da eleição. Então nos deu muito trabalho, porque era um número grande de candidatos. Mas isso nos trouxe uma satisfação muito grande, porque nós atingimos o primeiro objetivo, que era termos bastante gente candidata. Então eu queria deixar registrado aqui a importância da nossa imprensa escrita e falada, que nós podemos divulgar e as pessoas terem aceito esse desafio de ser um conselheiro tutelar. Com certeza. Assim também salientando uma questão muito importante, usando já a tua ideia, né, Ivo, a questão assim também, quando você falou que nós começamos a nos reunir desde fevereiro, é verdade, né, o primeiro edital foi lá em fevereiro de 2019, uma equipe formada por 5 conselheiros,
E desses 5 conselheiros, alguns de entidades, outros servidores públicos, como é o meu caso. A gente trabalhou arduamente, né? Muitas vezes durante o expediente, outras fora do expediente. Pessoas das entidades não receberam nada por isso. Nós, como servidores públicos, não fomos dispensados da nossa função. Você está dispensado porque você está na comissão. Não, eu e os outros colegas, enfim, a gente teve que dar conta do nosso trabalho lá e também da comissão eleitoral. E mais um ponto importante, nenhum de nós fomos treinados ou preparados para lidar com isso, né? A gente foi, então, com a melhor boa vontade, com a nossa experiência, que Beto e eu já trabalhamos em uma outra eleição na anterior. Lá de 2015. Em 2015, com outros colegas. Então, a gente foi usando aquilo que a gente tinha já de experiência e de conhecimento para esta eleição. Mas, realmente, essa eleição nos surpreendeu em número de candidatos e também, no bom sentido, em número de eleitores. Foi muito positivo. Eu vejo assim, ó, Ivo e Vanessa, em 2015 nós tivemos aproximadamente 12, que passaram na prova escrita foi 12, né? 12. Foram 12, né? Acredito foram que 12, sim. E depois ficaram 10. Vocês vejam bem, para 48, 46, 56. 56 e 20. Passaram 22 habilitados para concorrer. Na prova escrita, Para você veja bem a quantidade que nós tivemos de candidatos para essa eleição. Eu vejo, fazendo um balanço de 2015 para 2019, também eu acho o que importou bastante também foi o valor do salário que vai ganhar o conselheiro, também influenciou bastante. Por quê? Porque hoje o nosso comércio e as nossas indústrias aí, um salário médio, vamos fazer de R$ 1.500 mais ou menos, nós temos um valor acima de R$ 2.400 para o conselheiro tutelar. Atraente. É atraente e assim, eu vejo que também é um desafio, tu entende? E por isso que essa quantidade expressiva de candidatos a concorrer à vaga do Conselho Tutelar. Mas para nós foi salutar. Por quê? Porque, que nem o Ivo falou, é uma seleção onde você tenha uma quantidade maior, os melhores é que irão passar. Os melhores é que irão chegar ao final. E realmente, dos 56, tivemos 22 na prova escrita e depois foram para a prova psicológica, ficou os mesmos 22, né? E daí esses 22 se habilitaram para o dia 6 de outubro concorrer ao voto popular. Vanessa, eu te pergunto assim, o que você achou do processo lá do início até chegar hoje no dia da posse? Eu considero muito positivo para o pessoal que foi candidato e também para a comissão. Nós, enquanto comissão, enquanto conselheiros, aprendemos muito, acho que foi muito enriquecedor e daqui por diante nos cabe, como profissional e também como cidadão, cobrar desse pessoal aí que tomou posse hoje pela manhã, um trabalho de acordo com aquilo que a população espera, que não é só a nossa expectativa, mas também a população. A todos os inscritos, desde o primeiro momento, 50 e poucos que se inscreveram para fazer a prova, enfim, para depois chegar ao dia da eleição, todos eles se dedicaram, né? Quem sabe não era o momento de todos eles, e cada um fez o seu melhor naquele dia, naquele momento, mas foi muito importante a participação de cada um. A gente agradece, com certeza, a participação de todos eles. Aos que foram eleitos, acho que é uma grande responsabilidade. E que bom, quando você falou do aumento do valor do salário, né, da remuneração que eles vão receber, de certa forma é uma valorização a mais. Então, se eles vão receber a mais por isso, é porque alguém viu e entendeu que sim, que o trabalho deles é importante, a gente sabe que sim, e que se fosse o dobro do salário não seria ruim, mas a gente fala aqui em termos de responsabilidade, de importância para a sociedade, o desempenho da função de cada um deles. Então, assim, foi um processo, vamos fazer valer a pena agora, a partir de hoje.
E eu digo assim, ó, durante o processo lá desde de fevereiro a gente se reunia toda semana, semanalmente nós tínhamos uma reunião e os passos foram dados dentro de um edital publicado, dentro das leis que comandam a eleição dos conselheiros. Eu acho que também para nós que participamos da comissão eleitoral e conduzimos esse processo, foi um aprendizado muito grande, porque a gente se deparou em muitos problemas durante essa caminhada, na aplicação da prova psicológica. A gente teve todo o cuidado sempre de que, desde a contratação da empresa para fazer a prova escrita, a contratação das psicólogas para fazer os testes psicológicos, e a gente sempre teve o cuidado que fosse com a maior lisura possível, que chegassem, quem chegasse lá para a disputa da eleição no dia 6, tivessem sido eles com aquela transparência possível de que assim, ó, vocês são os caras que vão disputar a eleição. Então eu acho que nós conduzimos bem esse processo, chegamos com muita tranquilidade até o dia 6 de outubro, e eu vejo, né, Ivo, assim, a gente, pela eleição que nós tivemos em 2015, eu e a Vanessa participamos desse processo. A gente teve um local só para votação, que foi na Casa da Cultura naquela época. Nós tínhamos todas as urnas aqui na Casa da Cultura. Local. E daí a gente, já prevendo que iria aumentar o número de candidatos e o número de pessoas que disputariam a eleição, e como a gente viu que também naquela época lá em outubro de 2015 a gente teve o problema também de filas, na demora da votação por parte da população, a gente tentou melhorar, dividimos em 3 locais de votação com 2 urnas cada local, para que a nossa população tivesse uma estrutura melhor, para que não tivesse tanta demora. E a nossa surpresa foi que as filas se repetiram nesse ano de novo. E o que é isso aí? Isso aí eu acho que valorizou o processo, foi a campanha dos candidatos de levar, porque não era voto obrigatório, de eleição municipal, estadual ou federal, e sim uma eleição do Conselho Tutelar. E a gente teve um número muito grande de votantes, de eleitores indo levar o seu voto para aquele candidato que foi pedir o voto lá na casa dele. E isso nos deixa gratificado. Por quê? Porque demonstra que o processo foi um processo que mexeu com a nossa população, né, Ivo? Foi democrático e atingiu o objetivo. Atendeu o objetivo. Então, tem algumas coisas para corrigir para o próximo, vai ter. A gente faz parte do Condica, vai ficar fazendo parte do Condica, claro que não na direção agora a partir de 2020, mas como participantes do Conselho. E quando chegar lá em 2024 de novo, a gente vai estar lá junto, opinando, dando a nossa opinião e dizendo como passamos esse processo, o que precisa ser melhorado, o que não precisa, né, Ivo? Sempre tem melhoras, né, Beto? A crítica, ela é importante. Até depois, no segundo bloco, eu queria falar um pouco sobre a crítica, tá? Se me permite, mas eu acho que está no fim do primeiro bloco, eu preciso de um pouquinho de tempo a mais. Não tem problema. Certo. Aí eu quero falar sobre a crítica, o que significa a crítica, que ela é importante para a população saber. Mas assim, Beto, nós podemos dizer que hoje estamos aqui, de fisionomia tranquila, sorridentes, com a alma, como se usa na gíria, lavada, porque nós fizemos um trabalho, não vamos dizer perfeito, mas quase que perfeito. Mas para nós, amadores e voluntários do trabalho, eu acho que é perfeito, porque procuramos resolver todos os pequenos probleminhas que tinha. Os que ficaram não foram graves, os que não deu para resolver não foram problemas graves, que podem ser solucionados na próxima eleição, né? Mas o restante foi tudo tranquilo, tudo corrigido. O importante é a transparência que nós tivemos e a imparcialidade. Com certeza. Isso tranquilo, ninguém pode nos criticar, e nós damos plenas condições aos candidatos, à população,
tudo. Saiu tudo às mil maravilhas, eu acho que nós fomos coroados. E tomara que sempre ocorra desta forma. Lagoa Vermelha, eu acho, do processo que nós fizemos, pode seguir, porque a gente ficou sabendo de outros municípios, né, que pode seguir como exemplo, essa eleição serve como exemplo para muitos municípios nas próximas eleições do Conselho Tutelar, porque foi dentro das normas jurídicas, dentro do que existe de normas jurídicas. Nós não fugimos nenhuma vírgula daquilo que precisava ser feito. Com certeza, vamos a um bloco de apoio e na volta estaremos colocando, como sempre nós fizemos aqui no nosso programa, a gente tem um vídeo de alerta ao combate à drogadição. E a gente, logo em seguida dos comerciais, a gente vem com esse vídeo mostrando a vocês. Quais são os efeitos da cocaína a curto prazo? A cocaína causa uma euforia intensa e rápida, seguida imediatamente pelo oposto, depressão intensa, pressão alta e fissura por mais droga. As pessoas que a usam não comem nem dormem adequadamente. Elas podem experimentar taquicardia, espasmos musculares e convulsões. A droga pode fazer com que as pessoas se sintam paranoicas, furiosas, hostis e ansiosas, mesmo quando não estão no barato. Independente do aumento da quantidade ou frequência do uso, a cocaína aumenta o risco de o usuário ter um ataque cardíaco, derrame cerebral, convulsões ou insuficiência respiratória, sendo que qualquer um destes pode resultar em morte súbita. Quais são os efeitos da cocaína a longo prazo? O termo demônio da droga foi criado muitos anos atrás para descrever os efeitos colaterais negativos do uso frequente da cocaína. Como a tolerância à droga aumenta, é necessário usar cada vez mais para conseguir o mesmo barato. O uso diário por longo tempo causa perda de sono e de apetite. Uma pessoa pode se tornar psicótica e experimentar alucinações. Como a cocaína interfere na maneira como o cérebro processa os elementos químicos, uma pessoa precisa de cada vez mais da droga para se sentir normal. As pessoas que se tornam dependentes de cocaína, assim como na maioria das outras drogas, perdem o interesse pelas outras áreas da vida. Reduzir a quantidade da droga causa uma depressão tão severa que a pessoa faz praticamente de tudo para conseguir a droga, até mesmo cometer assassinato. E se não conseguir a cocaína, a depressão pode ficar tão intensa a ponto de levar o dependente químico a se matar. Efeitos a curto prazo: perda de apetite, aumento do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea e da temperatura corporal, vasos sanguíneos contraídos, ritmo respiratório acelerado, pupilas dilatadas, distúrbios do sono, náusea, hiperestimulação, comportamento bizarro, errático e às vezes violento, alucinações, hiperexcitabilidade, irritabilidade, alucinações táteis que criam a ilusão de insetos rastejando por baixo da pele, euforia intensa, ansiedade e paranoia, depressão, fissura pela droga, pânico e psicose. Doses excessivas, mesmo que seja uma vez, podem conduzir a convulsões, ataques epilépticos e morte súbita. A cocaína causa danos ao coração, rins, cérebro e pulmões. A cocaína causa danos ao coração, rins, cérebro e pulmões. Efeitos a longo prazo: danos permanentes nos vasos sanguíneos do coração e do cérebro. Pressão alta, levando a ataques cardíacos, derrames cerebrais e a morte. Danos no fígado, rins e pulmões. Se for cheirada, ocorre a destruição dos tecidos nasais. Se for fumada, causa insuficiência respiratória. Causa doenças infecciosas e abscessos se for injetada. Má nutrição, perda de peso. Cáries profundas. Alucinações auditivas e táteis. Disfunções sexuais, danos ao sistema reprodutivo e infertilidade, tanto para o homem como para a mulher. Desorientação, apatia, exaustão e confusão. Irritabilidade e transtornos do humor. Aumento do comportamento de risco. Delírio ou psicose.
depressão severa, tolerância e dependência, mesmo depois de ter sido usado só uma vez. Não toque na cocaína. Passei 2 anos na cadeia por causa desta droga. E quando saí, a vida foi tão difícil que comecei a usar a droga outra vez. Conheço 10 meninas que viraram prostitutas por causa da cocaína. É muito mais extrema e degradante do que pensamos. Na hora não nos damos conta de até que ponto ela nos destrói. Shawnee. Telespectador, agradecendo a tua audiência aí em casa e vocês assistiram o vídeo, espero que seja uma mensagem boa, que vocês transmitam aos familiares e amigos também, né? E nós, como temos um bate-papo muito bom hoje aqui da Comissão Eleitoral do Condica, que terminamos hoje quase 1 ano de trabalho, aí eu digo assim, foram 11 meses árduos, mas que para nós da comissão, né, Ivo e Vanessa, eu acho que valeu a pena, né, porque quando hoje foi feita a posse, a gente viu que todo aquele esforço chegou na nomeação e na posse desses conselheiros que agora estarão trabalhando em nossa comunidade nos próximos 4 anos. Eu até gostaria, Ivo, ô Vanessa, tu diga para nós quem é os 5 titulares. Os 5 titulares, então, por ordem de classificação de número de votos. O primeiro colocado, então, é o Clayton Antônio da Silva. Segundo, Wilson Júnior Vieira Ribeiro. A terceira colocada é a Marinilce de Oliveira Santos. Quarta conselheira, Rosa Maria Machado. E a quinta, a Charize Vieira de Oliveira. Então, para cada titular desses, existe uma lista de suplentes que assumiram também, que tomaram, que foram nomeados hoje, né? Termo mas de enfim, posse. tiveram um termo de posse, exato. E na ausência de um desses 5, eles estarão assumindo. O que não quer dizer que o 11º, 12º não possa assumir, na vacância dos cargos. Nomine para nós, Vanessa, os Os suplentes. 5 suplentes, a primeira é a Daiane Cristina Pessato, a segunda é a Sandra Matias dos Santos, a terceira é a Flávia Furlan Dallomo, quarta, Andréia Campos Roberto, e a quinta colocada é a Natália de Oliveira Machado. E assim, né, Vanessa, esses são os 5 titulares e os 5 suplentes do nosso Conselho Tutelar agora, que a partir de hoje são os nossos representantes junto à infância e adolescência do nosso município. E a gente vê pela nominata, nós tivemos só uma reeleição, né? Só o Clayton. Só o Clayton, que ficou do conselho antigo, do conselho até 2019. Então, Eu acho importante, não pelo Clayton, mas que alguém do conselho independente, né, ficasse, que fosse reeleito, até para dar sequência a um trabalho que já vem acontecendo, né? Então, é interessante sim para o conselho. Desta vez foi o Clayton, mas poderia ser qualquer um dos outros, foi importante. e justamente eu vejo da importância de ter um representante do conselho anterior, por causa disso, pela experiência, pelos 4 anos corridos, dos fatos que aconteceram, como aconteceu, como foi conduzido. Até porque tem fatos que estão pendentes, né? Sim. Vai passar desse conselho para o próximo, né? Para o próximo. E até a questão do conhecimento, porque todos eles têm um conhecimento, tanto que foram habilitados e eleitos. Mas quem já trabalhou há algum tempo já tem um conhecimento maior de questões e prática. Nós estamos falando de conhecimento, é interessante colocar que agora, próximo dia 14 e 15. 14 e 15, Sananduva, daí terá da MUNOR, todos os municípios, 2 dias de treinamento para os conselheiros que foram eleitos, e nós, Lagoa Vermelha, os suplentes também poderão fazer parte desse aprendizado, que é obrigatório, como preparação dos conselheiros. Então a MUNOR, todos os municípios em Sananduva, onde o município vai dar o transporte, paga. Então está sendo organizado ainda pela comissão, Sim. né? Ainda em ato seguinte, nós encerramos hoje aqui, né? Tem ainda essa parte, onde é feito esse curso de aprendizado,
sobre o conselho. E Vanessa, esse curso do dia 14 e 15 em Sananduva, que vamos assim, todos os municípios da Munor têm a obrigatoriedade de participar. Por quê? Porque vai ser um curso coletivo. Um curso coletivo pela redução de custos. E ele é obrigatório para o conselheiro. Senão cada município da Munor teria que fazer o seu curso de capacitação. Assim, a Munor fez esse curso para todos os municípios que compõem a Munor. Isso é uma redução de custos para os municípios e para o Munor também. E além da redução de custos, Beto, eu vejo um outro ponto muito positivo, que também é a troca de experiência entre os municípios. Com certeza. Bem colocado. Com certeza. Isso também é um fator muito importante. Alguns representantes da rede de proteção da criança e do adolescente daqui de Lagoa Vermelha se farão presentes, até porque a gente acredita que sobrarão algumas vagas, mais de 10 vagas, né? Então a gente vai estar oferecendo as vagas que sobrarem aos profissionais da rede, também para a gente dar um apoio maior para esses conselheiros que estão chegando, para a gente trocar conhecimento com eles e trabalhar junto. Quantas vagas Lagoa Vermelha tem nesse curso? 15 vagas. 15? Contaríamos 5 titulares, 5 suplentes, mas assim, bom que se diga que o suplente não tem a obrigatoriedade de participar do curso de capacitação. Por quê? Porque a obrigatoriedade é dos 5 titulares que foram empossados hoje pela manhã. Mas amanhã, depois, quando forem chamados, vão ter que fazer esse curso. Então é interessante adiantar. Né? Seria interessante de todos participarem. É bom esclarecer isso aí. Isso, e a gente sabe que os municípios não dispõem deste curso a qualquer momento, considerando também a questão de despesas e tal. Então, eu aconselho que os 5 suplentes aproveitem. Os suplentes teriam que aproveitar essa oportunidade. E não só pelo ato, por assumir, mas também para conhecimento, né? Exatamente. Acho que é importante. Ivo, vamos falar um pouquinho do dia da eleição, de como ocorreu a eleição no dia 6, as críticas que nós, Comissão Eleitoral Condica, recebemos, Ministério Público, o porquê das críticas, e eu acho que nós teríamos que fazer, porque a gente não se pronunciou, né, Ivo, depois do que... E era uma cobrança da população. E era uma cobrança. Assim, eu vejo que nós podemos hoje, nós explicarmos o que realmente aconteceu, o porquê que aconteceu e como aconteceu. Porque que eu vejo assim, é muito fácil hoje você ir para uma mídia social e você colocar a tua opinião sem saber e sem ter embasamento do que aconteceu durante todo o processo eletivo, sabe? É fácil você chegar lá e colocar a tua crítica, você criticar as pessoas que trabalharam, criticar as pessoas que planejaram, criticar as pessoas que realizaram esse processo todo, sabe? Mas assim você não tem um embasamento e o fundamento de que aquilo que tu está dizendo tem suporte, tem um embasamento em algum fato real. O fato é uma realidade. E coisas que nós recebemos críticas, aí foi aberto um processo no Ministério Público, daí o Ministério Público repassou esse processo para nós analisarmos e nós nos posicionarmos e nós averiguarmos, ver se haveria algum fundamento de verdade ou se aquilo realmente tinha fundamento para até pediram até a anulação do pleito e a desclassificação de uma candidata. E diga-se de passagem que até fomos perguntados em outra emissora de rádio se tinha mais de uma a candidata envolvida e todas as reclamações e todos os problemas recaíram somente sobre uma candidata e sobre o pleito não houve um problema, dizer assim, que não fosse transparente e não fosse executado o que foi planejado, né, Ivo? Sim. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Bom, apesar de toda a transparência, apesar de toda a imparcialidade, apesar de todo o processo estar orientado e seguido dentro das normas que hoje, normas vigentes da atualidade, que regram este procedimento, este processo de eleição do conselheiro tutelar,
onde nenhuma vírgula ficou fora, com a orientação, como já dissemos, do Ministério Público, através do André. E fiscalização, né? Fiscalização, todos os atos que nós fizemos, todos os editais que eram emitidos, todo o processo escrito que foi feito, orientações, era tirado uma via e encaminhado para o Ministério Público, onde o André verificava, e houve até umas pequenas coisas que a gente teve que corrigir, mas mínimas, mas sempre orientado dentro do Ministério para não ter nenhuma margem de erro. Então isso tranquilo, não teve problema nenhum. O único problema que teve foi invenções, veja bem que eu digo, invenções de fatos que teriam ocorrido no dia da eleição em si, por meio de transportes, compra de votos, etc, que não vem ao caso aqui mencionar, mas teve pessoas que foram lá no Ministério e relataram que teria ocorrido isso. O Ministério Público nos passou este relato dessas pessoas, com detalhes, com nomes de supermercados que não vamos mencionar, onde diziam que teria sido dado sacolões, aonde diziam que tinha havido transporte para candidatos. Em nós recebendo esta denúncia de pessoas no Ministério, fomos em loco verificar e ver se realmente tinha fundamento, e vimos que foi simplesmente invenções. Por quê? As pessoas que nós fomos em loco ver, elas sequer conheciam ou estavam sabendo qualquer coisa disso aí, e se colocaram à disposição. Se o Ministério quisesse, depois a Justiça ir lá conversar, sem problema nenhum, tá aqui, pode vir, que eu próprio. Então assim, foram invenções, mas nós tivemos o cuidado, respeitamos o direito da pessoa, né, de fazer isso aí. Se ele acha que é direito inventar alguma coisa, nós respeitamos. Fomos em loco, então fizemos, e aí fizemos o nosso relato, baseado nas visitas, tudo certinho, tudo documentado, e encaminhamos ao Ministério. O Ministério analisou, foi verificar, fez a sua parte em verificar ou não o que era, e homologou a nossa decisão, de tal forma que a última palavra do Ministério não é nossa, nós damos um parecer sobre isso aí. E o Ministério Público homologou. Se ele foi verificar ou não foi, não sei, compete a eles, mas homologaram o nosso parecer, de forma que ficou legítimo e não vimos nada. E Ivo, não te interrompendo, mas falando sobre essas investigações, eu estive com o Dr. André numa outra emissora local aqui, e no sábado à noite ele recebeu a denúncia sobre o transporte de eleitores pela candidata que foi reclamada ali. Prontamente ele colocou uma pessoa do Ministério, aonde foi feita a denúncia que em tal local, em tal bairro, estaria o ônibus, ou 2 ônibus, ou carro lá para fazer o transporte. Essa servidora ficou lá... Montou plantão lá, e não apareceu ônibus, ninguém, e não sabiam que ela estava lá. Então, aí ele diz, não tem fundamento. Aí disseram que tinha um carro em tal urna fazendo transporte, ele mandou gente lá e também não apareceu. Então, o que nós depois fizemos e complementamos o nosso trabalho com aquele trabalho lá da fiscalização, foi aonde nós vimos que eram denúncias infundadas, inventadas, e que como é que nós, com denúncias infundadas e sem ter uma denúncia contundente, não tinha nenhuma prova contundente. Como é que você vai analisar e vai tirar ou vai cassar o mandato de alguém, de algum dos 5 classificados, entre os 5 primeiros que são os titulares, em inverdades, vamos dizer, né? Não, são inverdades. E assim, em denúncias vazias.
né? Por isso que eu digo, a pessoa quando for fazer alguma coisa, porque ela está lidando com pessoas, está lidando e vai ter que responder. Bom, tanto que já vamos colocar aqui também, nós como comissão eleitoral fizemos uma denúncia sobre certas... Nós fizemos um BO. Postagens em redes sociais. Em redes sociais, e a gente foi fazer isso e agora, provavelmente a partir desse mês agora de fevereiro, essas pessoas serão responsabilizadas perante o Ministério Público lá e vai haver uma investigação e vão ter que responder pelo que falaram e pelo que disseram e acho que assim, eu acho que a partir do que nós vamos fazer é bom para alertar as pessoas que quando falarem, criticarem ou botarem alguma coisa numa rede social, você tem que responder por aquilo que tu coloca. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Eu gostaria de colocar assim, qualquer entidade, qualquer, mesmo uma prefeitura, poder legislativo, qualquer associação, ela tem que estar aberta às críticas construtivas. Com certeza. Para mim, a crítica construtiva ela é salutar e ela vem a um crescimento daquela entidade coisa. Só que não sei, poucas pessoas sabem o que é uma crítica construtiva. Eu gostaria de relatar rapidamente. A pessoa, quando vai criticar uma atitude ou alguma coisa que está errada, ela tem que ter, primeiro, tem que indicar qual é o caminho certo. Ou pode até aquilo que ela esteja indicando não ser certo, mas ela tem que indicar um caminho. Não, esse caminho que estão fazendo está errado, o certo é este. Depois pode-se discutir se realmente o que ele está indicando é correto ou não. Agora, a pessoa só fazer crítica por fazer, isso é uma crítica destrutiva. Isso são pessoas fracassadas. A pessoa que só critica e não aponta a luz, o norte para a solução daquilo que está errado, essa pessoa é uma pessoa que não tem qualificação. É uma pessoa derrotada. Agora, a pessoa que critica e aponta caminho é uma pessoa líder, é uma pessoa que vê um desenvolvimento. Então, essa é a crítica construtiva. Eu posso criticar uma coisa que está errada, desde que eu aponte um caminho onde é o certo. Né? Enquanto eu não apontar, eu tenho que ficar quieto e aceitar o que está sendo feito. Isso é crítica construtiva, que ela é salutar. Agora, criticar por criticar. E na rede social, como foi o nosso caso. E falar um monte de besteira que foi falado, e até mexendo com a honra, com a seriedade e o nosso trabalho profissional, nós como pessoa humana, né, onde envolveu todo mundo, embasadas em fatos que não teve sentido nenhum e foi até para a parte pessoal. Essas pessoas têm que levar uma chamada para elas, não que a gente guarde rancor, porque não nos atingiu nada, porque nós temos um caminho perante a sociedade, isso não atinge nada para cada um de nós, mas para o bem dela, uma chamada para que ela não repita fazer isso, que passe e mude a vida dele, e passa, e quem sabe, essa pessoa, estamos convidando, na próxima, que se candidate para entrar no Condica, entre numa entidade e comece a fazer parte do conselho do Condica. A sociedade precisa dessas pessoas. E que ele faça parte da comissão eletiva do próximo conselheiro, venha fazer parte para ver o trabalho que dá, a seriedade. Não só criticar, venha fazer parte, venha aqui gastar seu tempo, trabalhar em prol da sociedade. Aquilo que nós fizemos, ninguém fez pro ego de cada um. Não precisa disso. Eu, Beto, não precisa, a Vanessa também não. Graças a Deus, a gente tem o seu trabalho, tem a sua vida, a sua dignidade, né? Então não precisamos disso aí. A gente fez para o bem da Lagoa Vermelha. Devido às pessoas que só sabem criticar, se apontasse um caminho, eu aceitava e nós analisávamos. Mas foi só crítica por crítica. Então eu penso assim, pessoas desqualificadas, a pessoa que critica sem dar o caminho, para mim, não presta. Então é isso que eu queria colocar, não é uma revolta. Essa pessoa pense, ou essas pessoas que fizeram, pensem e se candidatem aos conselhos que tem aí para ajudar a sociedade a desenvolver, fazer aquilo que ele está pensando que tem que melhorar na sociedade. Faça parte e tome decisões. É isso que nós precisamos. Verdade. Tá bom? Agradeço, Ivo. Assim, já estamos se encaminhando para o encerramento do programa. Eu queria aqui fazer um agradecimento em nome do Condic, da Comissão Eleitoral, a todos e todas, entidades, pessoas, empresas, e afinal, todo mundo que participou do nosso
do nosso processo eletivo deste ano de 2019 e agora terminando aqui em 2020. A todas as pessoas que de uma maneira ou de outra colaboraram com o CONDIC e com a Comissão Eleitoral, fica aqui o nosso agradecimento, porque se a gente fosse nominar as pessoas, tu vai esquecer de alguém e vai cometer até assim, de você deixar alguém de fora. Então, a gente faz um agradecimento geral. Ivo, queria que tu deixasse o teu boa noite para nosso telespectador, para nós encerrar o programa. Boa noite, telespectador, ouvintes. Dizer que para mim foi um aprendizado também fazer parte, além do CONDIC, que já há mais tempo fazia, fazer parte dessa comissão da eleição dos conselheiros tutelares. Eu senti nesse ombro aqui, o peso da responsabilidade, assim como tenho certeza todos da comissão, sem citar nome, todos do CONDIC, e dizer que, como eu disse, nós estamos aqui de face tranquila, aberta, alma limpa, porque fizemos um trabalho digno e responsável. Tenho certeza, a população da Lagoa Vermelha. E queria só reforçar que novas pessoas participem dos conselhos que a sociedade precisa. Nós precisamos de lideranças novas, que tenham novas ideias, para que possamos, assim, a sociedade da Lagoa Vermelha desenvolver. Ninguém é dono da cadeira, ninguém é nada. A gente está aqui com um trabalho voluntário, mas outras pessoas voluntárias precisam assumir as nossas cadeiras para tocar adiante. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao povo da Lagoa Vermelha que colaborou nesse pleito, né, nessa eleição, e pela aceitação daquilo que houve, e dizer que foi gratificante e Lagoa Vermelha merece esse nosso trabalho, Lagoa Vermelha merece muito mais. Muito obrigado, coração. Vanessa, dá o teu boa noite ao nosso telespectador. Reforçamos o nosso boa noite e o agradecimento a todos, né, e também por essa oportunidade de, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro a presença, a existência desta equipe, desta comissão eleitoral, que hoje oficialmente se desfaz com a posse, mas o CONDIC permanece. Estamos na luta, estamos trabalhando normalmente e a gente segue fazendo parte da rede de proteção à criança e ao adolescente, e que contem conosco sempre, tanto os eleitos, os candidatos eleitos, quanto a população. A gente está aí para começar uma nova fase. A fase de escolhas, de escolha e posse que se concluiu hoje. Hoje começa uma nova fase e muito importante, tão importante quanto. Então, estamos aí. Muito obrigada a todos. Eu também, como presidente do CONDIC e presidente da Comissão Eleitoral, queria dizer ao Ivo, à Vanessa, a Caro, ao Aldengar, ao Eloy, que até um tempo acompanhou a gente e depois nos deixou, do meu sentimento positivo e do estreitamento dos nossos laços de amizade durante essa caminhada desse ano. Para mim foi um privilégio trabalhar com vocês, porque além de tudo você aprende. Você vai, é uma caminhada, não é uma caminhada sozinho, é uma caminhada de um grupo, de equipe, né? de uma equipe que todo mundo vai conhecendo todo mundo e você vai se adequando à tua ideia, à minha ideia, e você vai trocando ideias, e isso é fantástico. Porque é uma convivência, nós tivemos uma convivência de um ano, e esse ano, assim, para mim foi prazeroso. Por quê? Porque a gente trocou experiências, trocou amizade e, principalmente, estreitamos a nossa amizade desse grupo que fez parte. E aqui fica o agradecimento meu, do CONDIC e da Comissão Eleitoral, a todos que nos ajudaram nessa caminhada. E ao nosso telespectador, deixamos a mensagem do Marcos Piangers para o final desse programa e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Eu costumo levar minha filha na escolinha. E aí, quando ela é um pouquinho menor, eu comecei a levar ela na creche e tal. E sempre no portão da creche tinha uma menina chamada Gabriela. Primeira vez que a gente se encontrou, ela olhou já de cara pra mim e falou: "Ui, olha sua barba." Eu falei: "Pô, Gabriela, qual é?" "Ah, meu pai é bem mais bonito que você." Eu não precisava dessa, né? Mas beleza, deixei minha filha ali na creche, beleza. Dia seguinte, ou sei lá, uns 2, 3 dias depois, lá tá a Gabriela de novo. "Ai, esse aí é o seu carro?" Cheguei com o meu carro, na humilde, e ela: "Meu carro do meu pai é bem melhor, meu pai tem um carro grandão." Eu: "Beleza, Gabriela, pô, parabéns aí, seu pai é incrível, fico feliz pela sua família."
E assim foi sistematicamente, eu indo lá levar minha filha pra creche, pra escolinha, e a Gabriela o tempo todo me esperando na porta, dizendo assim: ai, como você é magro, meu pai é bem mais forte, meu pai me carrega com uma mão só. E eu, poxa, fui me sentindo mal, era como se a Gabriela estivesse fazendo bullying comigo, saca? Era uma sequência de tipo, desmoralizações na frente da minha filha ainda, eu fui me sentindo mal. Eu fiquei pensando, não vou mais levar minha filha pra escolinha, vou pedir pra minha esposa levar, porque eu não tava aguentando mais aquilo. E eu ficava imaginando o pai da Gabriela, mano, esse cara é tipo George Clooney com Rodrigo Hilbert numa junção linda. Eu ficava com vergonha de encontrar esse cara, sabe? Esse cara, ele ia visualmente já me desmoralizar e a Gabriela ia rir da minha cara. Até que um dia eu tava ali, depois da escolinha, brincando com a minha filha na pracinha que tem na frente da escola. E aí eu vi a Gabriela sendo pega na escola por um cara. E o cara era baixinho, tinha umas entradas assim, um pouquinho careca, um terno um pouquinho maior do que deveria ser. Ele não era tipo mega forte, era um pouco gordinho. Pegou a Gabriela, pegou um brinquedo numa mão, uma mochila no outro, a Gabriela no colo. Os dois saíram abraçados, ele brincando, beijando a barriga da Gabriela, a Gabriela dando risada, os olhinhos da Gabriela brilhando. E eu olhando tudo aquilo, os dois entraram num Corsa, ele botou o cinto na Gabriela, deu a volta, pegou o carro e foi. A Gabriela e o herói dela.